Ciclo menstrual, né, gente? É muito importante a gente lembrar do ciclo menstrual. Então, a gente tem aqui o hipotálamo, a pituitária anterior, o ovário e o útero, e a gente tem a importância de cada um desses hormônios nessas fases. Então, a gente pode olhar aqui o útero, né? Aqui você está menstruando, tá? Então, o que está acontecendo com a camada uterina? Ela está afinando, né? Ela está ficando melhorzinha. E essa camada uterina, ao se decidualizar, é interessante para o quê? Para ver o sangramento menstrual. O que a gente conversou é que a mulher que está fazendo uso de esteroides, ela baixa o estrogênio. E quem aumenta a camada uterina, a espessura da camada uterina é o estradiol, tá? Então se torna difícil de ela menstruar, porque ela não tem nem endométrio para descamar e menstruar, e fica difícil de ela manter a gravidez, porque essa camada, ela precisa estar numa espessura suficiente para a gente conseguir permitir que o feto fique ali, né? Então, todos os meses acontece isso. Então, o que nós temos, né? Ó, no início do ciclo, né? Então, a gente tem o quê? Ciclo menstrual, tá? A gente tem estrogênio e progesterona baixa. Por quê? Porque já ovulou, corpo lúteo se formou e não teve um bebezinho, foi alarme falso. Ela teve relação sexual, mas não engravidou, ok? E aí começa de novo, se tudo tiver super importantemente bem estabelecido, se tudo estiver muito bem controlado, ela começa o quê? A produzir estradiol a partir do hormônio folículo estimulante. Então, todo mês é essa gangorra. Zera o hormônio enquanto você está menstruando, né? E aí, menstruou 4 dias após a menstruação, depende da mulher, mas geralmente isso, começa lá o FSH a produzir o quê? O estrogênio. Não é hormônio folículo estimulante? Então, ele vai começar a estimular o folículo da mulher. Então, a gente está aqui, ó. Esse folículo está bem pequenininho, que é o que está aqui, quietinho. Chegou o dia certo, ele começa a crescer. Então, quem que vai desenvolver esse folículo piquititico aqui? O hormônio folículo estimulante. E aí você começa o quê? A amadurecer esse folículo, e quem faz esse amadurecimento, esse crescimento, esse desenvolvimento é o estrogênio. Então tá entendendo que quando a gente está usando esteroide, a gente bloqueia o eixo, diminui a produção de estrogênio e começa a ficar comprometido o desenvolvimento do folículo. E aí como é que você vai amadurecer o folículo? Sem folículo amadurecido, como é que você vai o quê? Ovular. Então a gente desenvolve o folículo, e aí o que acontece? A gente vai ter o pico ovulatório. Então aqui, ó, eu tenho o pico ovulatório, que é o momento que a eclosão ali daquele óvulo de dentro do folículo. O folículo vai ser uma bolsa, né, de líquido com o óvulo dentro. Então isso eclode e a gente tem a formação então de um óvulo bem amadurecidinho, né? E aí a gente precisa do quê? Tanto do estrogênio quanto da testosterona. E é bem no 14º dia. Então, é bem no meio do ciclo. Se é um ciclo de 28 dias, é bem no meio do ciclo. Então, é muito interessante perceber que é nesse momento que a mulher tem o quê? Aumento da libido, aumento do óxido nítrico. Então, todos esses hormônios são importantes para essa conjuntura que se chama fecundação, né? Tudo está trabalhando para você engravidar. Todos os meses a natureza te dá uma chance disso acontecer. A natureza é insistente, é um óvulo todo mês. E vocês são mais insistentes ainda, porque são vários gametas, vários espermatozoides todos os dias. Tá? E aí o que vai acontecer aqui? A gente vai ter um aumento, então, do LH, que vai produzir mais testosterona, o aumento do FSH, que vai produzir mais estradiol, aí você ovulou. E aí, se você engravidou, a gente vai ter a formação ali do ovozigoto, que vai se implantar na parede do endométrio. Mas se não, esse corpo lúteo vai se desmanchando, aumenta a progesterona antes disso, né? O corpo lúteo vai se desmanchando até que a gente recomece um outro ciclo. Então aqui, ó, é o útero, tá? Então aqui, quando você menstrua, a camada uterina, ela tá grossa, tá maior, porque tem o quê? Estradiol que fez aquilo crescer, tá? E aí menstruou, perdeu essas camadas uterinas, começa de novo. O útero começa a crescer, estrogênio.
Quando a progesterona chega na segunda fase do ciclo menstrual, ela vai o quê? Descamando o útero, porque senão o que ia acontecer com o útero? Ele ia ficar crescendo, 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 crescendo. O que é endometriose? É uma ausência do controle da progesterona sobre o estradiol. Na endometriose, a gente tem o quê? Uma dominância do estrogênio. O estrogênio não é o que desenvolve o útero? A progesterona não é que decidualiza o útero? Então, a mulher ela tem uma predominância do estrogênio e ela não tem um controle sobre a progesterona. Por isso que a mulher, muitas vezes, vai ter que tomar, usar, enfim, drogas progestínicas. E a gestrinona é uma progesterona anti-estrogênica, que vai fazer o quê? Com que essa camada uterina não se desenvolva. Muito parecida com o que acontece com o esteroide anabolizante. Mas a gestrinona também não é contraceptiva. Esteroides não são contraceptivos, senão a gente estaria tomando oxandrolona para não engravidar. Mas a gente usa anticoncepcional para não engravidar, tá? E isso é o que você vai ver no útero. O que você vai ver em termos de hormônios? Estradiol e progesterona. Na primeira fase do ciclo menstrual, estradiol alto. Na segunda fase do ciclo menstrual, progesterona alta. Progesterona, progestação. Se for alarme falso, baixo o nível de progesterona. Se estiver grávida, altos níveis de progesterona. Isso é o que acontece com as gonadotrofinas, tá? Desculpa, com os hormônios, estradiol e progesterona. E aqui estão as gonadotrofinas, tá? Que a gente tem o LH e tem o FSH que sobe, né? E lá no pico o pico ovulatório ele sobe, depois ele desce. Isso aqui, meus queridos, é o que acontece com a temperatura corporal. A gente tem como ver se a mulher está ovulando ou não pela temperatura, tá? Da vagina. Então, sobe a temperatura em função da progesterona que está sendo ali formada, tá? Então, também uma forma de ver a fertilidade da mulher pela temperatura, usando um termômetro, tá? Que não é muito comum, mas isso acontece. Então, todos os meses isso vai acontecer.